Olá, alunos! Eu sou a professora Érica Fernandes e estou aqui para mais uma aula com vocês. E olhem só, o tema da nossa aula de hoje vai falar sobre tema. É, e por falar em tema, você já escolheu o tema de alguma festa? Vamos estudar isso? Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje? Vem comigo então, mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Vamos lá? Bom, eu estou de camisa verde, com um colar de tecido, com a cor crua e branca, listradinho. Estou de cabelo curto, olhos claros, sou uma mulher branca. Estamos no estúdio, muito parecido, que lembra, né, a nossa sala de aula, com o quadro aqui à direita, com o tema da nossa aula, como a gente já viu. E tem aqui atrás de mim uma estante com alguns livros, algumas peças de decoração, com o fundo da parede pintado bem coloridinho. Bom, nossa aula de hoje tem tudo a ver com muitas questões do dia a dia, mas principalmente nós vamos perceber na leitura de um texto. Quando estivermos lendo um texto, nós vamos ficar atentos ao tema. Vem cá. E aí, gente? Título e tema são a mesma coisa? Será? Não? Vamos perceber isso melhor com esse slide. Os gêneros textuais apresentam uma função social em uma determinada situação comunicativa. Após a leitura, conseguimos identificar nas marcas textuais o tema ou o assunto principal do texto. Então, os gêneros textuais têm essa função, que eu acabei de ler ali para vocês. Mas vamos prestar bastante atenção que esses textos, eles têm como função principal a questão comunicativa. Ele precisa se comunicar conosco. Por exemplo, um gênero narrativo que tem a receita, a comunicação é poder fazer com que a gente faça a leitura e entenda uma receita. E tem o passo a passo, que é já a parte injuntiva, de como fazer, para a gente poder conseguir dar conta de executar aquela receita. Mas como eu posso entender o tema dessa receita? É uma receita, digamos assim, de uma culinária japonesa, tailandesa? Então o tema passa por aí, tá? Eu dei esse exemplo, mas eu vou te dar mais um. Minha viagem. Cada um no seu quadrado. Tenho 4 filhos. De vez em quando penso comigo. Não parecem nem um pouco com a mãe. João, Gregório, Bárbara e Teodora têm estilos bem diferentes e cresceram com a minha maneira de lidar com eles, não só respeitando, mas valorizando isso. Gregório nasceu sabendo tudo, leu sozinho, argumentava sobre qualquer assunto como um palestrante desde criancinha, mas nunca gostou de sair de casa. Os amigos iam e vinham e ele ficava aqui, recebendo. Era muito tímido quando pequeno, segurava a barra da minha saia, tinha pavor de monstros e palhaços e roía muito as unhas. Meu pai, que é psicanalista, um dia aconselhou: matricula agorinha no teatro e no futebol. Tem que botar um fio terra nesse menino. Gente, eu fiz essa leitura desse fragmento aí de texto. Vocês perceberam algumas coisas nele? Viram o título? O título é Minha Viagem. Pois é. E aí foi abordado um assunto ali. Tem um tema esse texto. E esse texto tem a ver com o título? Não sei. Vamos ver? Qual o tema do texto que acabamos de ler? A competência de Gregório em aprender sozinho. Bom, como vocês viram, eu fiz uma pergunta, qual o tema do texto, e eu retirei lá do texto o tema, que é justamente
A competência do Gregório de saber ler, de ter aprendido a ler sozinho e de palestrar em casas para os seus familiares. Isso era uma característica muito expressiva dele. Logo, se tornou o tema do texto porque foi dada muita ênfase ao Gregório, um dos filhos do qual foi citado lá no texto. Então, olhem só, percebam, para a gente poder entender o que é tema, justamente é quando a gente faz a leitura e dessa leitura, o que nós vamos retirar é o que está se dando mais ênfase nesse texto. E aí foi o que nós fizemos. O que teve mais ênfase nessa situação desse texto foi justamente a parte do Gregório. E isso aí foi se desdobrando, porque foi se falando mais nele, até o avô dar aquela sugestão lá para a mãe. Né? O pai da mãe deu essa sugestão para ele, para que a mãe colocasse ele no futebol, no teatro. Então, olha como é importante. O tema, ele é muito sutil. Para a gente perceber, tem que ler. Por isso, essa aula aqui hoje, para a gente entender o que é tema, é também uma aula te convidar a ler. Ler com mais atenção todo o texto que vier pela frente para você. Seja numa avaliação, seja em algum livro, seja em algum lugar que você se depare com uma leitura. Eu vou até te dar um exemplo bem legal agora, de um bilhete afixado na geladeira. Vem comigo. Nós nos comunicamos por enunciados e textos orais ou escritos, seja nos bilhetes que deixamos afixados na geladeira, nos comentários feitos nas redes sociais ou até nas anedotas que contamos para os nossos amigos. Oi, Ju! Saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijo, Joana. PS, qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo céu. E aí ela deixou ali a data no final. Bom, depois de a gente ter feito essa leitura do bilhete, nós percebemos que o tema é... Qual é o tema? Fala para mim qual é o tema. Eu vou te falar qual é o tema. O tema é justamente as compras de Natal, que a Joana foi fazer e levou a Carmen acompanhando, não é isso? Pois é isso aí. Então, a gente precisa estar muito atento à leitura para poder conseguir perceber o tema do texto. Ó, mais uma dica para vocês, vamos lá. A reportagem é um texto jornalístico de base narrativa, encontrado em geral em jornais, revistas e também em rádio e TV. Qual é o objetivo do trecho da reportagem abaixo? Vamos ver juntos. Muitas pedras no caminho. Resgate de garoto de 15 anos em condições de escravidão contemporânea no Rio Grande do Sul evidencia outra consequência do trabalho infantil, além da social, os riscos e danos à saúde das crianças e adolescentes. Bom, percebam aí, repeti o texto, mas sublinhei dois fragmentos aí dessa reportagem. E aí nós temos resgate de garoto de 15 anos em condições de escravidão e mais embaixo os riscos e danos à saúde das crianças e adolescentes. O tema do texto é riscos e danos da exploração do trabalho infantil. Vocês conseguem perceber como que eu fiz para encontrar o tema aí? Não? Pessoal, vocês viram o título diferente do que a gente percebeu ali como tema, vocês viram? Pois é. O assunto principal do texto era justamente os danos à saúde, né, desse trabalho infantil para crianças e adolescentes. Então, o tema, ele é isso, é o assunto principal. E nós precisamos estar muito atentos a essas questões. Lê o texto, calma, paciência, atenção, para poder você pegar qual é o assunto principal.
porque é do assunto principal que você vai tirar o tema. Viu? Não é difícil. Você achou difícil? Eu não achei difícil, não. Mas, ó, tem que treinar. Tem que ficar fazendo leituras, pesquisando os temas, para poder você ficar craque em achar o tema, em encontrar o tema em textos. Como o título. Olha lá o título da nossa aula. Diretor, isso aí! Olha lá, como identificar o tema de um texto. Lendo. Tem que ler bastante. Não pode deixar de ler. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Agora vem comigo que eu vou te chamar para o desafio. Observe a imagem e escreva um texto como tema diferente, bem criativo. Converse com seu professor ou professora e com seus colegas de turma. Observe bem essa imagem aí. O que ela tem que pode dialogar com você? O que você pode trazer dessa imagem e fazer com que ela tenha um tema bacana aí no seu texto. Faça isso, pense e escreva, ok? Gente, as imagens, elas também são textos, vocês sabem, né? Vem cá que eu vou te contar um segredo. As imagens são textos não verbais. Não esquece disso, tá bom? Qual é o tema dessa imagem lá do desafio? Fica ligado, tá bom? Vem. Bom, eu agora vou fazer a revisão da nossa aula, tá bom? Nós falamos sobre como encontrar um tema em um texto. E aí nós trouxemos 2 textos aqui como exemplo, para a gente poder fazer, né, essa pesquisa, explorar esses textos e encontrar esse tema dentro deles. Um foi a minha viagem, né, e o segundo foi Muitas Pedras no Caminho. Foi até um texto jornalístico e a gente fez aí essa atividade juntos. Pesquisando, encontramos o tema e assim deixamos aqui a dica para vocês continuarem a fazer essas pesquisas e encontrar os temas nos textos que vocês forem ler por aí, tá bom? Gente, eu vou começar a me despedir, vou ficando por aqui e ó, já com saudade, louca para que venham as próximas aulas, mas pensem, não desistam de estudar. Por favor, vejam essa aula. Se tiver dúvida, reveja, tire dúvidas com seus professores e não esqueçam, estudar é muito importante, tá bom? Ler é muito importante. Encontrar o assunto principal e o tema do texto é muito importante. E também é divertido. Vamos lá, hoje a aula foi bem legal, foi divertida, eu gostei, eu curti. Se você curtiu, fala com seus colegas, com seus amigos e espalhe essa novidade por aí sobre tema e assunto principal do texto, tá bom? Como encontrar o tema e o assunto principal de um texto. Fiquem bem e se cuidem.